Saudações a todos! Neste vídeo, nós vamos tratar mais detalhadamente sobre o gerenciador de projetos do ORCAD. Esse gerenciador de projetos ele permite a você criar novos projetos e adicionar novos diagramas esquemáticos a esse projeto. Então, vamos lá. Para criar um projeto novo, a gente vem aqui no menu File, New, Project, e aí ele vai abrir a caixa de diálogo do comando New Project, ou seja, novo projeto. Nessa caixa de diálogo, o primeiro campo é para você colocar um nome para o projeto. No meu caso aqui, eu vou chamar de aula. E aqui embaixo existe uma lista para você selecionar qual tipo de projeto você está criando. O primeiro tipo é esse aqui, um projeto analógico ou de sinal misto, analógico e digital. Esse tipo de projeto permite a você criar um circuito para simular usando a ferramenta PSpice de simulação de circuitos. De todos os tipos de projeto que estão aqui, esse aqui é o único que permite a simulação PSpice. Aqui você tem um projeto do tipo placa de circuito impresso, Printed Circuit Board. Então aqui é para você fazer placa de circuito impresso. Aqui é para fazer uma lógica programável, ou seja, você usar uma linguagem de destruição de hardware, como o VHDL ou Verilog, para programar, por exemplo, uma FPGA. E esse último aqui é só para criar um diagrama esquemático. Você criar um desenho de diagrama esquemático para documentar o seu projeto. Não vai ser possível simular um circuito aqui. Aqui embaixo tem o diretório onde você vai salvar o seu projeto. Eu sempre recomendo a vocês criarem um diretório exclusivo, uma pasta exclusiva para guardar o seu projeto, porque o ORCAD ele cria um monte de arquivos que, se você não guardar num diretório específico, ele pode acabar bagunçando o teu computador. Então, configuradas aqui as opções para a criação de um novo projeto, você dá aqui OK e aí ele automaticamente vai criar um projeto para você. Então, aqui atrás aparece a página do gerenciador de projetos e aqui ele abre automaticamente uma página de esquemático em branco. Deixa eu fechar aqui essa página em branco e vou me concentrar aqui na janela do gerenciador de projetos. Aqui na janela do gerenciador de projetos, você tem aqui o nome que eu dei, aula.dsn, que significa design, e aqui tem o esquemático 1, que é o esquemático que ele sempre cria automaticamente para você. Esse esquemático tem uma página vazia, que é aquela página que eu abri originalmente aqui. Mas notem, eu escolhi inicialmente um projeto do tipo esquemático. Então o que acontece? Aqui na barra de menus não aparece o menu PSpice. Estão vendo aqui? Isso acontece porque um projeto do tipo esquemático não permite você simular o circuito usando PSpice. Aí você pensa assim, mas eu queria fazer um circuito para simular usando PSpice. Então significa que eu escolhi o tipo de projeto errado? Sim, significa. Então eu vou ter que apagar esse projeto e criar um novo? Não, não necessariamente. Você pode trocar o tipo de projeto a qualquer momento. Como é que faz isso? Você vem aqui nesse diretório Design Resources, clica com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e aqui tem essa opção Change Project Type. Quando você clica aqui, ele abre aquela janelinha de selecionar o tipo de projeto de novo. E aí eu posso trocar de esquemático para essa opção aqui, que é analógico sinal misto. Quando eu clico OK, ele vai dar essa mensagenzinha dizendo que o tipo de projeto foi mudado com sucesso, mas que para você poder usar um novo tipo de projeto, você precisa fechar o projeto que está aqui aberto e reabri-lo para você ver as mudanças. Então eu vou dar aqui um OK e aí você vê que ele vai fechar o projeto, fechou, tá? E agora que ele fechou o projeto, eu vou reabri-lo novamente. Então eu venho aqui em File, aqui aula.apj. Clicando aqui, ele vai abrir um novo projeto agora configurado para o novo tipo, que é o Analog Mixed AD. Aqui, se vocês observarem bem, aqui já está o novo nome do tipo de projeto, analógico ou de sinal misto, e aqui na barra de menus aparece aqui a opção PSpice, porque agora sim eu posso simular o circuito usando PSpice. Então agora o nosso tipo de projeto está correto. Então, vamos ver aqui no gerenciador de projetos o que a gente tem. A gente tem aqui esse esquemático 1, que é um nome que ele dá automaticamente por padrão sempre que você cria um projeto novo. Então, vou pegar aqui, seleciono o esquemático, clico no botão direito e venho aqui na opção Rename, para dar um novo nome. Então, vou chamar aqui de Circuito 01. Pronto. Então, agora esse esquemático aqui se chama Circuito 01.
Vamos abrir aqui a página de esquemático dele, que como foi criada agora, é uma página completamente em branco. Está aqui, totalmente em branco para a gente desenhar um esquemático. Então, vou desenhar um esquemático de um circuito simples aqui em corrente contínua. Clico aqui em Place Part, vamos pegar uma fonte de tensão. Pegar a fonte de tensão VDC, venho aqui, coloco uma fonte de tensão DC. E assim por diante. Vou colocando aqui os outros componentes. Por exemplo, uma fonte de corrente DC, venho aqui, uma fonte de corrente DC, rodeio aqui, uma fonte de corrente DC. E assim eu vou colocando os outros componentes aqui. Uma vez desenhado o circuito, está aqui ele pronto, eu vou agora criar um perfil de simulação para simular esse circuito. Como é um circuito de corrente contínua, eu venho aqui, New Simulation Profile, e aí vou dar um nome para esse perfil de simulação. Seria teste 01 Create. Então, ele vai abrir a caixa de diálogo para eu configurar o perfil de simulação. Tá aqui. Então, aqui eu vou selecionar uma análise do tipo Bias Point, tá aqui, Bias Point, porque é um circuito de corrente contínua. Ok, e aqui, se vocês observarem bem, nesse cantinho aqui da tela, eu tenho aqui circuito 01, que é o esquemático com que eu estou trabalhando, e aqui do lado é o teste 01, que é o nome que eu dei para o meu perfil de simulação. Este aqui, conforme vai aparecer aqui, ó, é o Active Profile, ou seja, é o perfil de simulação que está ativo. Tá? É ele que eu vou executar quando eu clicar nesse botão Run PSpice. Então vamos lá, vou clicar aqui nesse botão Run PSpice e eu vou rodar a simulação. Então primeiro ele gera o netlist do circuito esquemático. Uma vez gerado o netlist, ele passa esse netlist para o PSpice AD, que calcula o ponto de operação do circuito, e aqui a gente pode ver o resultado. Está aqui o resultado das tensões calculadas e as correntes também calculadas no circuito. Tá ok? Então, consegui criar um diagrama esquemático e consegui simular esse diagrama esquemático. Aí você ainda está se perguntando, tá, mas num projeto eu só posso ter um diagrama esquemático para simular? Não. Eu posso adicionar vários diagramas esquemáticos ao projeto. Então, vamos lá. Vou fechar aqui essa página do diagrama esquemático circuito 1 e vou agora criar um novo diagrama esquemático. Antes disso, eu vou salvar aqui o projeto, salvei aqui o projeto, e aí eu venho aqui, ó, seleciono o projeto aula, que foi o nome que eu dei, clico com o botão direito para abrir o menu de contexto e venho aqui em New Schematic, ou seja, um novo esquemático. E aí eu vou dar um nome de circuito 02. Ok, então tá aqui, ó, circuito 02, estão vendo? Esse esquemático ele tá vazio, é uma pasta que está vazia, não tem nenhuma página. Então eu clico aqui com o botão direito, New Page, vou dar o nome de página 1 também. Ok, tá aqui, página 1 do circuito 2, tá? Então vamos abrir essa nova página, que é uma página vazia. Vai aparecer aqui, ó, uma página vazia. Então, nessa página aqui, eu vou desenhar um outro circuito, ou seja, um outro diagrama esquemático que não vai ter nada a ver com o diagrama esquemático do circuito 1, já que eles são esquemáticos diferentes. Então, vamos lá, vamos adicionar componentes a esse diagrama esquemático. Pronto, uma vez desenhado aqui o esquemático do circuito, o meu próximo passo é simular esse circuito. Só que vejam bem, tá vendo aqui? Aqui está ainda escrito circuito 1, teste 1, que é o perfil de simulação ativo. Ou seja, se eu clicar nesse botão aqui, Run PSpice, ele vai executar este perfil de simulação. Ou seja, ele vai executar a simulação do circuito 1, que é o diagrama esquemático que eu tinha mostrado anteriormente. E não o circuito 2. Apesar de eu estar com a página de esquemático do circuito 2 aberta aqui, ele não vai simular este circuito. Ele vai simular o perfil de simulação que está ativo aqui. Uma outra coisa, para eu simular este circuito aqui, deixa eu salvar aqui, para eu simular este circuito, eu preciso que este diagrama esquemático aqui seja o diagrama raiz.
ou seja, o diagrama que vai ser exatamente aquele que vai ser simulado. Notem, essa pasta aqui de esquemático não tem nada desenhado aqui dentro. Já essa daqui tem uma barrinha. É a barrinha que diz que é o diretório raiz, ou seja, o esquemático raiz. Como é que eu troco este daqui por este daqui como sendo raiz? É simples. Eu seleciono esse diagrama esquemático, clico com o botão direito e boto aqui, ó, Make Root, ou seja, faça dele o raiz. Clico aqui, pronto. Agora o circuito 2 é que é o raiz e não mais o circuito 1. Note que aqui ficou em branco, justamente porque para esse esquemático eu ainda não configurei, não adicionei nenhum perfil de simulação. Então, vou abrir novamente a página de esquemático do circuito 2. Está aqui, a página de esquemático do circuito 2. E agora, com esse esquemático sendo raiz, eu vou criar um perfil de simulação. Então, clico aqui, chamo esse perfil de teste 02, ok, e aí ele vai abrir a janelinha para configurar o tipo de simulação. Então, está aqui, vou configurar o tipo de simulação, é o tipo Bias Point, igual que eu fiz para o outro, ok, e pronto. Agora está aqui, ó, circuito 2, teste 2. Esse é o perfil de simulação que está ativo. Então agora, quando eu clicar aqui no Run PSpice, ele vai executar exatamente este perfil de simulação. Perfil de simulação teste 2, referente ao esquemático circuito 2. Então, gerou aqui o netlist, jogou o netlist para o PSpice, está aqui o PSpice. Ele vai rodar a simulação, está executando aqui a simulação, terminou. E aqui está aqui o resultado. Está lá o resultado, tensão aqui e as correntes. Nota que aqui a corrente deveria dar zero. Isso aqui é uma ponte de Wheatstone que está equilibrada, tá? Mas ele não dá exatamente zero, ele dá alguma coisa vezes 10 elevado a menos 21. 10 elevado a menos 21 é zero. É praticamente um resquício da simulação numérica que está aqui. Mas está aí. Consegui simular um outro esquemático. Então, vocês notam claramente que aqui no diagrama esquemático, eu desenhei o circuito, e aí para simular esse circuito do novo esquemático, eu tive que fazer com que esse novo esquemático se transformasse no esquemático raiz. Então, você pode, usando esse expediente que eu mostrei para vocês, né, clicando aqui e fazendo aqui Make Root, você pode trocar o circuito a ser simulado sendo o raiz. Uma outra coisa que você pode fazer também é vir diretamente aqui, ó. Por exemplo, eu quero simular o circuito 1. Então, venho aqui, seleciono o perfil, circuito 1, né, teste 1, está aqui. Ele vai colocar aqui automaticamente o circuito 1 como raiz. Ah, não quero simular o circuito 1, eu quero simular este circuito 2 com o perfil teste 2. Clico aqui e você vê que automaticamente ele trocou do circuito 1 para o circuito 2, porque para esse perfil de simulação o raiz é o circuito 2. Então eu posso selecionar também aqui o perfil de simulação que eu criei. Por isso que é importante você dar um nome ao perfil de simulação, que esse perfil de simulação vai ser identificado aqui pelo nome que você deu a ele. Tá ok? Então é assim que você adiciona esquemáticos a um projeto e é assim que você seleciona também qual esquemático que você vai simular por vez. Tá certo? Bom, tem outras ferramentas aqui que eu posso mostrar aqui para vocês no gerenciador de projetos. Nota que tem aqui um diretório chamado Outputs, tá vendo? Aqui ele guarda esses circuitos aqui, ó, esses arquivos chamados .net. Então tem aqui circuito 1.net, circuito 2.net. O que é isso aqui? Esses aqui são os netlists. O netlist do esquemático circuito 1 e o netlist do esquemático circuito 2. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, ele vai abrir o netlist, no caso aqui do circuito 1. Está aqui o netlist do circuito 1. Se eu pegar e clicar duas vezes aqui nesse outro, ele vai abrir o netlist do circuito 2, que eu tenho aqui 5 resistores e uma fonte de 15 volts. Então, os arquivos de netlist ele guarda aqui nesse diretório, outputs. Tá? Tem um outro diretório também importante, que é aqui no PSpice Resources, tem aqui os perfis de simulação. Eu posso, por exemplo, clicar duas vezes aqui e ele vai abrir o perfil de simulação teste 1, que eu posso alterar a configuração aqui, mudar o tipo de análise e assim por diante. Tá? Notem, esse daqui está em verde. O
Tá? E esse aqui é que está com um ponto vermelho com um ponto de exclamação. Isso significa que é esse perfil de simulação que está ativo. Está aqui, ó, teste 2. Se eu vier aqui e trocar para o teste 1, notem, ele ao mesmo tempo trocou o diretório ativo, ou seja, o esquemático ativo para circuito 1, e também aqui ele trocou qual o perfil de simulação que está ativo. Agora quem está em vermelho com ponto de exclamação é o teste 1. Tá ok? Então, esse daqui basicamente é o nosso gerenciador de projetos do ORCAD, tá? Então, é basicamente isso aqui que você vai usar para gerenciar o seu projeto, adicionar esquemático, descobrir qual esquemático que você vai simular, setar o perfil de simulação e assim por diante. Tá ok? Então, esse foi o gerenciador de projetos do ORCAD. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até o próximo vídeo.